Tá certo. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos vocês que estão aqui. Algumas pessoas me mandaram mensagem que estão limpando as coisas que compraram e que daqui a pouco vão entrar. Então, hoje nós pedimos para a Amélia compartilhar com a gente um pouco da experiência dela. A Amélia já tem uma equipe antiga dentro da Essência da Terra. E ela tem várias técnicas onde ela cadastra o pessoal e faz o parcelamento, mesmo a do Terra não fazendo, entendendo que, claro, essa é uma última opção, mas são estratégias que fazem, sim, o nosso negócio crescer mais rápido. E são algumas dicas que a gente pode seguir se a gente quiser ter alternativas para oferecer para os clientes. Então, eu vou passar a palavra para a Amélia. Eu vou estar do lado de cá, compartilhando os slides com vocês, mas hoje quem vai dar as explicações e os treinamentos é a Amélia. E aí, quem tiver dúvidas, vai colocando aqui no chat, a Amélia vai responder tudo no final, porque a nossa gravação fica gravada, então para ser linear. E depois, vocês podem fazer as perguntas e ela vai respondendo aqui, e aí a gente aprende um pouquinho com a experiência dela, tá bom? Beijo, Amélia. Beijo, minha querida. Boa noite a todos que estão aqui nos prestigiando. É um prazer poder compartilhar com vocês algumas das minhas experiências nessa minha jornada na doutora. E a Tabata também fez esse convite e eu fico muito grata a ela por poder realmente compartilhar com vocês essas experiências, tá bom? Então, boa noite a todos. Então, já pode começar com o primeiro slide aí. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Espera só um minutinho que a gente está colocando aqui. Ok. Mais um minutinho e... Pronto. Ok. Muito bem. Aí é só uma propaganda dos óleos essenciais Maceió. Muito bem. Então, o tema hoje da nossa apresentação é justamente a questão da saúde financeira, né? A doTERRA, ela realmente proporciona essa saúde financeira. E eu estava procurando uma gravura que pudesse dar uma resposta assim bacana para a gente sobre essa questão de ter uma saúde financeira. A saúde dos olhos nós já temos, né? E a saúde financeira, a gente está em busca dela. E essa gravura, ela me remete muitas coisas assim interessantes, né? Essa gravura, ela me lembra do esforço que eu faço diariamente. Essa gravura me lembra da perseverança que nós precisamos ter em fazer o negócio. E a gravura, ela mostra também os doces frutos da conquista, quando a gente vai subindo cada degrau desses aí. Então, pode passar para o próximo, Tiago. Muito bem. Essa é uma outra que eu gosto muito, né? Vista a armadura do sucesso. Então, para a gente poder vestir a armadura do sucesso, a gente precisa vestir como donos da nossa empresa, porque nós temos uma empresa nas nossas mãos. E para a gente poder ter essa armadura, a gente precisa vestir a camisa do nosso negócio.
que é a doTERRA, que são os óleos essenciais da doTERRA. E isso exige alguns detalhes, alguns aspectos interessantes. E isso que eu tenho praticado no meu dia a dia aqui. Então, se eu sou dona do meu próprio negócio, incorporar isso na minha própria vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então, se a gente tivesse um trabalho em qualquer outro local, a gente teria um horário para cumprir, um horário para chegar, um horário do almoço para sair, para descansar, e um horário para terminar o dia. Então, com a doTERRA, eu procuro também fazer no meu dia a dia uma organização de forma que eu possa doar algum tempo para a minha empresa. Porque se eu não fizer essa doação, como é que ela vai crescer? Como é que ela vai expandir? Então, eu tenho no meu dia a dia alguns critérios, como por exemplo, 8 horas da manhã eu preciso estar pronta, arrumada para fazer doTERRA. Porque eu preciso ver se algum cliente vai precisar de mim. Eu às vezes não, quase todos os dias eu faço chamadas de vídeo, chamadas de áudio com as pessoas e eu preciso estar bem, né? Preciso estar com o meu cabelo arrumado, com um batom, né? Os homens bem arrumados também. Então, é a nossa empresa. Então, existem algumas coisas que eu fazer no meu dia a dia. Eu gosto de 8 horas da manhã eu estar pronta para poder iniciar a minha jornada no meu dia a dia. Então, algumas coisas interessantes, né, nessa jornada que é incrível. No final, eu vou contar algumas coisas também sobre mim e vou dizer a vocês por que essa jornada ela é incrível. E para que isso aconteça, a gente precisa ser organizado, a gente precisa ter foco, precisa ter uma direção, precisa ter um objetivo. Então, quando eu fui na primeira convenção da doTERRA, algo que me chamou a atenção, o doutor David Hill, foi exatamente ele que falou. Ele disse que duas coisas encantavam muito a ele na doTERRA. O primeiro era o benefício do óleo essencial, que é algo incontestável. E a segunda coisa que ele disse que me chamou também muita atenção foi que ele disse que ele mesmo estava vendo muitas pessoas saírem às vezes do seu estado empobrecido financeiramente para aqueles que estavam numa situação média, no patamar mais elevado. Isso me chamou muito a atenção. Muito bem. O próximo. E aí, eu comecei... Sim, tem essa frase, que é uma frase que eu já citei até em outras reuniões, né? Haja todos os dias como o diretor da sua própria organização milionária e um dia você de fato será, né? Então, milionário eu ainda não sou, mas eu já tenho ganhos assim bem interessantes pelo meu pouco tempo que eu tenho na doTERRA e eu estou super satisfeita. E eu sei que se nós perseverarmos, nós colheremos esse doce fruto, né? De termos uma situação financeira melhor, até para poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bem. O próximo slide, ele mostra algumas estratégias financeiras na doTERRA. E isso são coisas que eu faço, né? Então, a saúde financeira, ela precisa ter escolhas certas. Precisamos fazer escolhas corretas, porque é a nossa empresa. Então, uma das coisas que a gente nunca pode deixar de fazer é o nosso investimento mensal, que é justamente fazer o nosso LRP, né? Que é aquele programa de recompensa por fidelidade. Então, é muito importante a gente sempre ter os óleos essenciais com a gente, para o nosso consumo pessoal, para o da nossa família. É importante a gente ter, para demonstrar para as pessoas, né, ter o nosso kit. Né? Normalmente eu tenho o kit apresentação, o kit Brasil, o kit maior. E a gente também tem amostras, né? A gente tem aprendido em outras reuniões com a Tabata, com a doutora Tatiana Nagliati, o quanto é importante a gente ter as amostras. Eu sempre tenho essas amostras, elas são fundamentais também.
a gente ter sempre os olhos também para poder falar para as pessoas, cadastrar as pessoas e também realizar vendas diretas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do cadastro e sobre essa questão da realização dessas vendas diretas. Então, sucesso financeiro vai ser igual a escolhas certas. O próximo, ele vai falar sobre o aprendizado. Isso aí também é fundamental no nosso dia a dia. A gente sempre estudar sobre os óleos essenciais, estudar os guias, né, que ensinam como cadastrar, como fazer o LRP, como compartilhar com as pessoas, como fazer o negócio. Então, é fundamental que, como dono da nossa própria empresa, a gente possa dominar, né? Dominar sempre o que é um óleo essencial, as formas de usar os óleos essenciais e estudar realmente esses guias, porque em outras reuniões, em outros treinamentos também, a gente aprendeu que esses guias, né, guias de soluções, o que tem acontecido. E outra estratégia, um pouco mais ao negócio da doTERRA, as coisas elas aconteceram mais rapidamente. Então, lembrar sempre, né? Nós somos donos do nosso próprio negócio. Então, estudar os guias, né? Só recapitulando. Por que estudar os guias? Porque eles são a receita do nosso bolo, é o que a gente mais ouve falar. E esses guias, eles realmente dão uma direção, dão um foco. Se você seguir, você não precisa se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque ali já está tudo pronto para você, né? Você só precisa colocar em prática. E é tão gostoso poder usar o guia Soluções Naturais, o Viva. Eu tenho utilizado muito esse guia Viva, que é onde a gente faz a avaliação de bem-estar com as pessoas, e as pessoas passam a perceber que precisam ter um estilo de vida para poder ter uma vida mais saudável usando os óleos essenciais da doTERRA. E ainda elas fazem o LRP. Então, assim, é muito gostoso. Eu gosto de fazer a doTERRA. Eu gosto de ensinar as pessoas a fazerem isso, porque eu fui ensinada e é tão bom isso para mim. Tanta coisa maravilhosa tem acontecido na minha vida através desse benefício. E, recapitulando, divulgar nas mídias, né? No Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, enfim. Existem muitos meios para que a gente possa, de fato, explorar, né, a doTERRA como um todo. Muito bem. No Guia Construa, a gente vai estudar sobre a questão do negócio da doTERRA, né? É um guia específico para ajudar a gente a construir uma adutora. Então, a gente aprende que muitas vezes na nossa vida a gente anda carregando baldes, né? E carregar balde, ele é muito cansativo, é algo que não traz prazer para você. Mas quando você vai criar uma adutora, né? Aí os manuais, né? Aqueles que eu falei, e o Guia Construa. E quando você cria, né, essa sua adutora, você pode botar um anterior, Tiago, por favor? Eu estou tentando abrir no meu aqui, não estou conseguindo. Muito bem. Então, quando você consegue construir essa sua adutora, o trabalho ele fica mais leve, porque é um trabalho de equipe, não é um trabalho que vai te sobrecarregar. É um trabalho que você vai fazer conjunto com as pessoas que estão ao seu lado, né? Aqui em casa eu estou envolvendo toda a minha família, meu marido, meus filhos, né? E até os que estão fora, todos estão envolvidos com a doTERRA, usando os óleos essenciais, ou me ajudando nas mídias, ou divulgando em seus Instagrams, né? E isso é muito gostoso. Além do que, nós temos uma equipe, né? Pessoas que estão cadastradas abaixo da gente, né? E não que elas sejam menores do que nós, mas porque é uma equipe, né? A Tabata, ela é minha upline, então ela está acima de mim, assim como a doutora Tana Gliatti, a doutora Gliatti, Paris, enfim. E nós temos um compromisso com essas pessoas, né? Então, nós somos eternamente responsáveis por aquelas pessoas que nós cadastramos, né? Essa é uma frase do Aparício, né? Que eu sempre tenho na minha mente. Então, eu não posso cadastrar uma pessoa e deixar a pessoa de qualquer jeito. Eu não gosto de fazer assim. Então, eu gosto de poder conversar com a pessoa e poder passar as minhas experiências e fazer com que as pessoas
elas sejam estimuladas a estudar. Porque eu sei que a doTERRA, ela dá essa renda residual, ela é algo real, é algo duradouro. Eu tenho visto pessoas que estão acima de mim, que já estão com ganhos fantásticos na doTERRA. E eu, particularmente, tenho também, estou tendo um ganho que já é muito significativo para mim, né? Acho que a maioria de vocês sabem que eu era do lar, quer dizer, eu sou do lar, mas eu agora sou uma mulher de negócios, eu tenho uma empresa e eu gosto disso, porque tanta coisa maravilhosa aconteceu comigo, né? A Tabata, que está bem mais próxima de mim, o Thiago, eles conhecem, sabem da minha história. E outra coisa importante, né? Sem limites de progresso e de ganhos. É algo que a gente não pode nem mensurar, né? Eu não jamais imaginaria que 1 ano e 7 meses depois eu estaria no que eu cheguei agora. Eu estou muito satisfeita, mas eu quero muito mais. Por que eu quero muito mais? Porque se eu tenho mais, eu posso ajudar mais. E essa é uma das metas que eu tenho. E a gente tem liberdade também para escolher os nossos horários. Como eu falei para vocês, eu gosto de estar 8 horas da manhã pronta, literalmente pronta. Se você ligar para mim, 8 horas da manhã, pode ter certeza que eu já vou estar com o meu batom, com o meu cabelo arrumado, e já vou estar pronta aqui para poder fazer o negócio da doTERRA, para poder instruir as pessoas sobre os olhos, instruir as pessoas sobre o negócio, né? E outra coisa muito importante é que a doTERRA está realizando sonhos, alguns sonhos na minha vida, que por questões pessoais no passado eu não realizei, quem é mais próximo de mim sabe, mas que agora eu estou realizando, tá bom? Muito bem. E essa liberdade financeira, né, ela é real, é algo que a gente pode, eu posso dizer para vocês que é algo concreto, não é algo, não é uma ficção, é algo realmente que acontece. Então, se a gente quer uma liberdade financeira, a gente precisa criar uma adutora. E para a gente criar uma adutora, a gente precisa dar as mãos, literalmente dar as mãos. Eu gosto da doTERRA porque, por exemplo, a equipe da Tabata, a equipe Essência da Terra, eles dão todo o suporte aqui para nós. E isso é fantástico. Toda hora que eu posso precisar da Tabata, ontem eu estava com uma dúvida, eu liguei para ela me atendeu, retornou. E assim, é muito gostoso esse espírito de equipe, porque a gente cresce junto, né? E quando a gente cresce junto, a satisfação ela é muito maior, né? Porque a gente vai suprindo a necessidade de todas as pessoas, não só a nossa, mas do nosso próximo, tá bom? Muito bem. E aí vem algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então, nessa nossa jornada de poder compartilhar com as pessoas, a gente vai encontrar pessoas que elas não vão querer se cadastrar por algum motivo, né? Ou por uma dificuldade financeira, ou porque acha muito 10 óleos essenciais, não vai saber usar os 10 óleos essenciais. Então, existem algumas coisas que podem acontecer que o seu cliente ele não vai querer se cadastrar. Mas uma coisa importante é que eu sempre ofereço o cadastro, né? Eu comparo os preços para a pessoa. Mas quando a pessoa não quer, eu efetuo a venda direta, que é uma das formas de ganho da doTERRA, né? Então, aí eu crio uma carteira de clientes. Hoje, eu estava fazendo uma contagem, né, dos meus clientes que eu tenho. Então, hoje eu tenho 96 clientes que não são cadastrados na doTERRA, mas eles me compram fielmente. Ou é semanalmente, ou é mensalmente, ou é bimestralmente. Mas esses 96 clientes, eles me compram. No máximo, até 3 meses, eles estão me comprando. Então, por um lado, isso se torna um pouco vantajoso também. Mas o meu foco é cadastrar as pessoas. Mas acontece, muitas vezes, como eu falei, do cliente não querer se cadastrar. Então, por que isso também se torna um pouco vantajoso? Você ter uma carteira de clientes. Porque você consegue fazer o seu LRP de uma forma mais fácil. Então, hoje, por exemplo, eu gosto de fazer o LRP de pelo menos 125 pontos, né? Que aí eu ganho o óleo do mês. Esse mês eu já ganhei o óleo de alecrim, né? Então, o óleo de alecrim, inclusive eu já vendi esse óleo de alecrim. Então, eu ganhei, não investi nada nesse óleo de alecrim. Então, eu consigo fazer facilmente esse meu LRP e devido à demanda, né? Eu às vezes consigo fazer
de 2 a 3 LRPs por mês. Então, eu coloco o dinheiro no meu bolso de imediato, né? Daqui a pouco eu vou explicar a questão da maquineta, isso ajuda muito no meu capital de giro, né? E eu tenho sempre uma maquineta comigo, porque facilita para mim e facilita para o cliente, né? E o cliente sempre pergunta, Amélia, você aceita cartão de débito ou de crédito? E eu já estou lá com a minha maquineta, e isso é uma ferramenta super útil. No começo eu não tinha e eu perdia muitas vendas por causa disso, né? E eu adquiri rapidamente e hoje eu utilizo essa maquineta. Vou explicar um pouco para vocês. Um outro ponto muito importante também, que eu procuro fazer no meu dia a dia, é fidelizar o meu cliente, né? Então, isso para mim é fundamental, porque se eu faço esse acompanhamento, eu não deixo o meu cliente de qualquer jeito. Se ele usa os óleos essenciais da doTERRA, eu tenho um compromisso com ele, um compromisso de ter o feedback dele. Então, eu deixo passar aí uns 2 dias no máximo e eu já vou mandando uma mensagem. Muitas vezes acontece o contrário. No outro dia, se eu entrego o óleo hoje, no outro dia o cliente ele já responde, já diz, olha, já serviu, já dormi bem, a minha dor de cabeça desapareceu, a minha dor nas costas, enfim. Então, esse feedback, ele é fundamental a gente poder saber. Porque o cliente, ele gosta disso. Ele gosta que você se importe com ele. Então, ele passa a confiar em você. E, geralmente, eles voltam a te procurar. Eles compram de novo. E outra, eles indicam você para outras pessoas, né? Então, isso vai gerar vendas diretas e isso vai gerar novos cadastros. Essa semana que passou, eu fiz o cadastro de uma pessoa que era amiga da minha cliente. Né? Minha cliente advogada, né? Não sentiu interesse de fazer o negócio da doTERRA, já tem uma vida estabilizada, então ela não quis fazer, mas ela compartilhou com uma amiga e essa minha amiga me procurou e falou, Amélia, eu preciso me cadastrar na doTERRA. E aí eu cadastrei, né? E aí é muito bacana, eu gosto dessa parte da gente poder acompanhar. Há uns 15 dias atrás, eu recebi um telefonema de uma pessoa que já foi indicação de outra pessoa. Então, ela está gestante, com 4 meses de gestação, e ela com uma sinusite muito forte, e ela também com fortes dores nas costas. E aí, eu indiquei para ela o Brit Rolon e também o Deep Blue. E o marido dela veio buscar aqui no sábado de tardezinha, e ele até me perguntou, será que isso vai funcionar mesmo? Eu disse, olha, a única maneira de não ajudar é se ela não usar. Ele disse, não, mas nós vamos usar, estamos pagando caro por isso. Foi engraçado, ele levou. E eu mandei todas as informações para ela. Isso foi no sábado. No domingo, eu nem precisei entrar em contato com ela, ela já mandou uma resposta para mim. Ela disse, olha, Amélia, impressionante esse Deep Blue, a minha dor desapareceu instantaneamente. Né? E a sinusite dela já começou a melhorar. Então, hoje ela está completamente bem. Não precisou usar nenhum medicamento alopático. Inclusive, ela tinha me falado, eu não quero usar medicamento alopático porque eu tenho medo de ajudar o bebê. Então, assim, foi uma coisa assim incrível, né? Maravilhosa que aconteceu. Então, isso aí também traz aquele prazer para a gente, né? Muito bem. E aí vem essa outra frase que eu também já citei em alguns outros treinamentos, que eu gosto muito de ver essa mensagem todos os dias, né? A pessoa para de vir e descubra que cada pessoa é uma porta de acesso e não um destino final, né? Então, o exemplo que eu citei mostra claramente, né, na prática, que o nosso cliente, essa pessoa, ela não é um destino final, ela é uma porta de acesso, tá bom? Muito bem. Então, a doTERRA, ela não parcela. A doTERRA, ela não faz isso. E quando a gente vai fazer, porque quando a gente faz a apresentação dos óleos essenciais, o nosso cliente, ele pergunta, quanto custa esse kit? E aí nós falamos. E quando é na parte do pagamento, muitos não querem pagar de uma vez só.
aquele cartão, né? Aquele valor no cartão de crédito. Então, eu uso a maquininha, né? O meu cartão ele é recarregável, é um cartão de crédito internacional, inclusive. Então, essa maquininha eu uso do PagSeguro. Existem outras também no mercado, vocês devem conhecer. Mas por que eu gosto do PagSeguro? Me trouxe muita confiança, tem as taxas e tal, não é? Mas a gente é bem claro com o cliente em relação a isso. Então, como fazer esse cartão, né? Então, esse cartão é muito fácil de ser feito. Só você entrar lá eu procurei assim, eu fui lá no Google e botei os cartões, e fui pesquisando, né? E fui vendo. E aí, peguei esse cartão, a minha maquininha é exatamente essa que está aí, ela vem com chip. Isso é uma outra coisa que eu recomendo, porque muitas vezes, quando você vai fazer o pareamento, se é com Bluetooth, muitas vezes não dá certo. E eu apanhei bastante, porque eu tinha uma outra marca, tinha outra maquineta, e eu perdi muitas vendas com isso. Então, eu preferi uma com chip, porque onde você for, vai estar lá a internet, né? Então, eu uso essa maquinetazinha para poder facilitar para o meu cliente. Então, na hora eu faço com ele, na hora eu faço com ele, se ele quer dividir em 2, 3 vezes, vai haver uns juros em cima daquilo ali. Uma outra coisa interessante que eu tenho utilizado depois dessa questão aí da pandemia é o pagamento online. Então, eu tenho clientes em São Paulo, tenho clientes no Rio de Janeiro que me compraram pelo link. Eu pego o linkzinho e mando para a pessoa, e a pessoa vai lá e efetua o pagamento. E eu aqui, no meu aplicativo do PagSeguro, eu já vejo que aquele dinheiro ele entrou, e aí eu efetuo, a gente liga lá para a Doterra e fala, olha, eu quero comprar o óleo tal, 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 só que o endereço de entrega vai ser esse. E aí, funcionou perfeitamente essa transação. E tem também o aplicativo do PicPay, né? Esse PicPay Pro, eu não estou usando ele agora, mas tem algumas pessoas que usam ele, né? Esse PicPay, existe o PicPay e o PicPay Pro. O PicPay Pro é mais para as pessoas que trabalham, né? E vendem, né? Para pagar boleto também, dividindo. Isso aí é muito interessante. Eu vou até pesquisar um pouco mais sobre isso, mas divide no boleto, né? Porque a Doterra agora ela tem a modalidade de dividir no boleto, ou de pagar no boleto. Então, esse PicPay Pro, que ele já é para uma empresa, você tem esse recurso de poder pagar o boleto dividindo. Então, é só pesquisar lá na internet, colocar PagSeguro. Existem outras, né? Existe a Stelo, existe o Mercado Pago, enfim. Então, com isso, eu consigo cadastrar o meu cliente, né? E outra coisa, não compromete o limite do meu cartão, porque o meu cartão ele é recarregável. Então, esse valor ele entra para mim na hora que a pessoa passa o cartão na maquineta, ou esse valor ele vai entrar para mim, quando eu faço ele diretamente na maquineta, ele já entra automaticamente e dali eu faço a recarga do meu cartão, né? Quando eu faço online, dura 2 dias para poder entrar na minha conta, né? Mas aí se eu tenho o limite no meu cartão, eu vou lá e efetuo a compra para a pessoa, porque eu já sei que aquele valor em 2 dias já vai entrar na minha conta. Então, assim, são coisas que podem facilitar para o nosso cliente, não é? Até a Doterra poder também dividir, né? Quem sabe ela não vai dividir. Muito bem. Então, como eu organizo essas finanças? Então, eu tenho algo comigo que é isso aqui. Eu tenho sempre uma agenda. A minha agenda ela é riscada de cima a baixo. Eu sempre procuro escrever. Todos os dias eu tenho que contar alguma história para a minha agenda. Eu nunca deixo ela vazia. Então, se o dia não está muito legal, então eu vou criar um meio para que aquilo ali se torne um dia bacana, porque é o meu negócio, né? Se eu não tiver uma ação, o meu negócio não vai acontecer. Se eu não tiver uma ação, eu não vou divulgar os olhos, eu não vou colocar dinheiro no meu bolso. Então, eu gosto sempre de organizar essas finanças. Então, eu comecei em agosto de 2018, mas comecei realmente a fazer o negócio em outubro de 2018. Então, de lá para cá, se você me perguntar tudo que gerei mensalmente, de outubro para cá, eu tenho tudo registrado, eu tenho tudo arquivado no meu computador.
Eu sei de tudo, quanto eu ganhei, quanto eu vendi, quantas pessoas eu cadastrei. Então, eu gosto de registrar tudo que eu faço, cada dia. Então, eu tenho uma agenda, eu anoto eu anoto os bônus que eu recebi, eu consigo anotar os clientes que compraram e também realizar a venda direta e fazer os cadastros. Então, com essas informações, o que é que acontece? Eu consigo visualizar aquelas pessoas que estão comprando, aquelas pessoas que demoraram, que estão demorando para comprar. Bom, se estão demorando para comprar, eu preciso ter uma ação, preciso agir, preciso, né? Aí eu pego os posterzinhos sobre um óleo tal e coloco. Aqui no, quer ver um exemplo que aconteceu aqui mesmo no condomínio? Começou a aparecer um monte de mosquito, do nada. Eu moro aqui no 14º andar e começou a aparecer um monte de mosquito. E aí eu comecei a pensar, eu digo, olha, se chegou aqui, chegou nos apartamentos todos. Então aqui eu tenho um grupo aqui o grupo do condomínio, e aí eu peguei um posterzinho do óleo de Terra Shield, né, que é o repelente natural nosso, e peguei esse post e lancei lá no grupo. Então, só no dia eu consegui vender 6 óleos essenciais de Terra Shield e depois teve mais umas 4, 5 encomendas. Então, assim, a gente pode pensar em possibilidades para poder a gente divulgar, né? Então, voltando ao que eu estava falando, então, com essas informações, a gente consegue visualizar qual é aquele meu consultor de bem-estar que está comprando no LRP, qual é aquele que o meu cliente que está comprando mensalmente, né? Semanalmente, mensalmente ou bimestralmente. Então, eu gosto de ter essa organização. Eu me sinto bem fazendo isso, né? E com essa organização eu consigo mensurar, né, o potencial do meu negócio, né? Eu consigo avaliar o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso acrescentar. Então, eu gosto de fazer bastante isso. E o próximo slide, ele fala, né, o que aconteceu com a minha vida financeira agora, na crise. Eu já falei muita coisa, né, sobre isso, mas a questão é que nessa pandemia, aqui comigo na doTERRA, não teve crise, não teve crise. No começo, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu saía todos os dias, eu tinha clientes que eu tinha conversa pessoalmente com eles, com esses clientes, e aí essa pandemia, as pessoas ficaram mais restritas, né? Ficaram isoladas de fato. E, por exemplo, eu já estava fazendo a técnica do AromaTouch em 5 clientes, e esses 5 clientes deixaram de fazer a técnica justamente por conta do isolamento, né? Que é uma lei do Brasil, do mundo inteiro. E aí eu perdi esses meus clientes, entre aspas, né? Mas estou sempre dando a consultoria com eles, e aí eu fiquei preocupada, eu digo, nossa, e o que é que eu vou fazer? E aí eu investi nas mídias, no Instagram, no WhatsApp, né? Quando você coloca no Instagram, já vai para o Facebook, né? E eu comecei a investir principalmente no Instagram, e foi algo impressionante. De forma que todos os dias, eu tenho, assim, muitos contatos diariamente. Né? Como eu falei no início, eu já consegui cadastrar pessoas pelo Instagram e a crise não chegou aqui em casa, não chegou. Já hoje mesmo já tive muito sucesso em compartilhar, existem alguns cadastros a serem realizados ainda esse mês. Então, se a gente for organizado, se nós tivermos uma agenda para anotar esses nossos compromissos, e se a nossa agenda está vazia, existem 1000 maneiras da gente fazer com que ela se torne preenchida. A gente precisa preencher. Então, eu gosto de fazer com que a minha agenda ela fique preenchida todos os dias, porque se eu preencho a minha agenda todos os dias, eu vou ter sucesso. Mesmo que a minha semente ela não seja germinada naquele dia, mas ela foi plantada. E eu posso dizer a vocês com toda certeza que isso é muito prazeroso de fazer. E outra, os resultados eles vêm, né? Existe essa equação que eu vou falar para vocês, ela é muito real. Quando você acredita, quando você tem uma experiência e você acredita nos óleos essenciais e também no negócio da doTERRA, né? Isso vai te levar a uma ação
né? Quantas pessoas a gente não pode imaginar na nossa mente que precisa de uma renda residual? Tem muitas pessoas, até bem próximas da gente, né? Nossos familiares, pessoas amigas, todo mundo precisa de uma renda residual, não é? Então, a crise, ela não chegou aqui, para mim, aqui para o meu negócio da doTERRA, né? Felizmente, não chegou. E tem uma última frase, gostaria que o Tiago colocasse aí, onde essa frase, ela diz assim: este é simplesmente um jogo de números. A magnitude de seus ganhos é determinada pelo número de vidas que você mudar. Eu gosto dessa frase, né? Principalmente quando ela fala, né? A magnitude dos seus ganhos, é determinada pelo número de vidas que você mudar. Então, aí eu volto àquela primeira, se não me engano, foi na primeira convenção que eu fui da doTERRA, a primeira que teve no Brasil, quando o Dr. David Hill, ele falou que duas coisas eram impactantes para ele e para mim são também. Que o óleo, ele funciona. É incrível como os óleos essenciais, eles têm me ajudado, têm ajudado a minha família. E outra, como a gente pode melhorar a nossa saúde financeira. Então, aqui no meu lar, já tem uma situação financeira equilibrada. Mas com a doTERRA, eu pude aumentar a minha autoestima, né? Eu era do lar, eu nunca fiz nenhum curso, nunca fiz nada a não ser estudar sobre os óleos, a não ser ser dona de casa, criar os meus filhos já estão criados, agora vou casar meu segundo filho, né? Já sou vó, e no meu lado profissional faltava algo, e a doTERRA, ela preencheu. Por isso que eu sou tão grata à Tabata, porque ela pensou em mim, né? Primeiro, pelo meu problema de saúde que eu tinha no momento, naquela época. E segundo, porque ela sabia também que eu precisava ter um ganho financeiro, não só depender sempre dos recursos do meu esposo. Mas aí a doTERRA, ela me proporcionou isso. Tanta coisa maravilhosa tem acontecido na minha vida por conta dessas coisas que eu compartilhei com vocês hoje. Então, não tenho medo de falar da doTERRA para as pessoas. Muitas pessoas, todas as pessoas, elas precisam dos óleos essenciais. E todas as pessoas precisam ter uma renda residual. Não existe isso. Todas as pessoas precisam, não é? Então, por que não compartilhar? Por que não divulgar para as pessoas no negócio da doTERRA, que é fantástico, né? Meu esposo, ele entende um pouco de marketing. Eu não entendia nada, agora eu estou entendendo um pouco mais, né? E aí, não existe um marketing. No Bônus Unilevel, não existe algo igual o da doTERRA. Não existe, é a única, né? E outros bônus, poder de 3 e tal. Então, enfim, foram os slides que eu preparei para vocês. E essa é a minha experiência com relação ao negócio. Muito obrigada, Amélia, por compartilhar com a gente a sua experiência, a sua grande experiência. Uma das perguntas que a gente tem aqui, na verdade, a Glorita falou: boa noite, eu tenho enfrentado um público que diz que os óleos estão caros. Espera aí que mudou a página ali, e aí eu estava lendo. Que os óleos estão caros e as pessoas que tinham oferecido para trabalhar comigo disseram que não tinham um público para ele. Fiquei surpresa com essa situação, as pessoas que imaginei que teriam tudo a ver. Então, queria que você compartilhasse um pouco comigo, porque eu te conheço bem de perto, sei de toda a nossa trajetória, se você já passou por isso e como foi que você enfrentou isso. Até hoje eu passo por isso. Todas as pessoas falam: tá que olhinho caro, esse óleo é muito caro, não dá. Né? Então eu pergunto para as pessoas, né? Caro em relação ao quê? Porque um óleo essencial, nós estamos com um óleo essencial 100% puro, natural, de um benefício incrível. Né? E eu abordo isso. Eu digo, eu não acho que os óleos essenciais sejam caros, por causa do benefício que eles têm. Muitas vezes a gente gasta o quê? Quando eu conheci a doTERRA, eu gastava R$600 de farmácia, quando você me apresentou. Eu gastava R$600 na farmácia. E os essenciais, e eu conto essa experiência. Eu digo, olha, eu gastava R$600 na farmácia. E ainda pegava um descontinho na farmácia, na Drogazil. Pegava um desconto lá, porque eu ia direto no laboratório.
Só o remédio que eu usava era 300 e poucos reais. Então, eu conto essa experiência para as pessoas. Então, eu tenho o maior prazer em comprar os óleos essenciais, fazer o meu LRP, gastar lá 650, 700 reais para fazer o meu LRP. Então, eu abordo isso para as pessoas, que não é caro, pelo benefício que o óleo vai te trazer. Vai te trazer. Então, eu sempre falo isso. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui, eu acho que a Jéssica mandou mais alguma coisa. Ela falou aqui... Eu tenho alguma... Você tá me ouvindo, Amélia? Tô ouvindo? Tá. Então, ela falou aqui, eu tenho algumas dificuldades em as pessoas ter disciplina de usar. Tem muitas pessoas que eu vendi e não usam sempre. Então, como fazer nessa situação? Bom, a gente encontra, assim, aquele nosso cliente que compra e deixa lá guardadinho. Então, eu sempre procuro, lembra o que eu falei do acompanhamento? Então, não deixo o meu cliente solto. Quando eu faço, ele está usando óleo essencial, no máximo 2 dias eu já estou conversando com ele. E aí, isso é algo que é constante, não é algo que eu vou fazer agora, essa semana, daqui a 2 dias eu faço e depois eu vou passar 1 ano, 1 mês, 2 meses sem usar, sem compartilhar, sem ter esse feedback do seu cliente. Então, quando você vai mostrando para ele, né, os benefícios, as suas experiências, ele vai ter o desejo de usar. Então, eu tenho clientes que até hoje, eles ainda são um pouco relutantes em usar. Eu digo, nossa, você gastou tanto, disse que o óleo era caro. Gastou X e você não usa o óleo, mas por que não usar? Então, eu já encontro hoje, a maioria deles usam, fazem um estilo de vida. Porque lembrem, use aquele manualzinho da avaliação de bem-estar, que é o Guia Vivo. Aquele Guia Vivo vai mudar a história do seu cliente, porque ele vai passar a ver o estilo de vida de uma maneira diferente, né? Usando os óleos essenciais no dia a dia deles. Amélia, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, Jéssica. Então, assim, eu tenho uma pessoa, por exemplo, que é igual o óleo de emagrecer. É um óleo, assim, que a gente sabe que tem um resultado maravilhoso e incrível, né, na vida das pessoas. Mas Sim. Eu tenho algumas pessoas, por exemplo, que compraram esse óleo comigo. E aí, assim, eu sempre tenho mandado mensagem perguntando, e aí, você tem usado óleo? Como que tem sido, né? E eu tenho algumas pessoas que usaram, sim, mas só que as pessoas têm muita dificuldade em estar usando todos os dias. E tenho também uma pessoa, por exemplo, que ela comprou e ela falou assim para mim que ela ainda não tomou a decisão de usar. E aí eu tentei argumentar com ela tudo, só que ela falou que ela não está preparada para isso ainda. Eu não sei se é assim, ela não está preparada para a mudança, o que é. Mas eu não consegui chegar com ela nesse assunto. E aí ela falou assim, olha, eu investi, eu sei que eu investi, mas assim, mas eu não estou preparada para isso. Então ele vai ficar guardado até que eu tome coragem de usar e é assim que eu vou fazer e pronto. Então assim, aí sabe, mas assim, e aí como que eu faço, né? Você que tem mais experiência, como que eu faço, por exemplo, com esses casos que realmente precisa de mais disciplina ainda para ter resultados? Ok. Inclusive, Jéssica, algo semelhante aconteceu aqui, no meu próprio condomínio aqui, né? Tem uma cliente que ela me comprou o Smart Sasse, me comprou o óleo de limão siciliano, porque ela realmente que queria perder peso, né? Então, eu falei a questão do detox, da importância de usar o limão siciliano, e os benefícios do Smart Sasse. Falei sobre fazer uma atividade física, que acelera o metabolismo, enfim, todas essas questões. E ela comprou, e eu sempre conversando com ela, e ela me informou que ela não estava usando. Ela disse, olha, eu vou esperar o melhor momento para usar esse óleo essencial. E aí, sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei alguns relatos de algumas pessoas que eu acompanho e que já estão tendo resultados com o Smart Sasse. E aí, o que foi que eu fiz? Pô, mandei para ela. Falei, fulana de tal, olha aqui que resultado maravilhoso. Aí ela, nossa, é verdade. Eu ainda não acreditava muito que o óleo essencial podia dar um benefício como esse. Então, uma dica que eu posso deixar para vocês também.
Sempre que o cliente mandar para você, ou o seu consultor de bem-estar, mandar informações de resultados, faça um arquivo sobre isso. Por quê? Porque isso aí é muito importante. Porque quando alguém relata a sua experiência, isso é impactante para muitas pessoas. Porque existem pessoas que são determinadas em usar óleo essencial e existem aquelas pessoas que vão ficar ali no banho-maria. Então, só existe, a Tabata sempre fala muito isso, se você não usa, você não vai ter resultado nenhum. Então, você vai estimulando o seu cliente a poder realmente usar. E quando você tem experiências, você vai lá e relata. Hoje, o meu irmão, que é médico, Marcelo, ele me pediu, porque ele está cadastrando uma pessoa que é dono de um centro de estética no interior aqui de Alagoas, e ele hoje me pediu, Amélia, eu quero que você me mande sobre alguma indicação, de algum relato de pessoas com fibromialgia que deu resultados. Eu quero que você me mande sobre questão do cabelo, queda de cabelo que proporcionou crescimento. E aí eu fui lá nos meus arquivos e eu já tinha. E aí eu, mando para ele. Então, na quinta-feira já está marcado, eu vou falar com o dono da clínica. Ele já agendou para mim, mas ele já deu ele já iniciou, já mandou e ele está super interessado. Então, uma dica, guardem sempre essas histórias, porque elas são muito importantes para poder a gente ajudar as pessoas a realmente usarem os óleos essenciais, porque eles funcionam. Uma questão também é que eu estava pensando aqui em relação ao comentário da Glorita. Eu lembro quando eu conheci a doTERRA e eu pensei a mesma coisa. Eu vou fazer a minha lista de 100 nomes, as 100 pessoas vão se cadastrar e aí vai ser... E eu, na verdade, ainda bem, as pessoas que eu pensei, né? A Amélia foi uma delas, foi uma das primeiras pessoas, tanto que ela está na minha linha de frente ali. E eu li, depois de um tempo, um livro que é muito famoso no mundo do marketing, né, e da venda direta, que é um livro chamado GoPro. Então, a minha dica em relação a essas pessoas que disseram que não, que o óleo é muito caro, então, faça a sua lista de 100 pessoas, porque o Eric Worre, ele fala que você, na verdade, tem que ter uma meta. E para você chegar lá, você vai encontrar muitas pessoas que dizem não e ainda bem, porque se elas acham o óleo caro, provavelmente elas não seriam boas compartilhadoras do óleo. Porque elas iam ficar com medo de usar, porque ia acabar, medo de compartilhar, porque estavam compartilhando o óleo delas, que elas acham que é caro. Então, ele fala nesse livro, eu sabia, e a minha meta eram 1000 pessoas. E eu sabia que quando eu chegasse a 1000 pessoas, eu falando diretamente com 1000 pessoas, eu sabia que o dia que eu encontrasse 1000 pessoas, eu já teria feito a minha parte. E aí eu já teria uma equipe trabalhando embaixo de mim. E o que ele fala no final do livro é que, na verdade, ele nunca chegou às 1000 pessoas. Que antes das 1000 pessoas, ele já tinha se tornado um milionário no marketing. Ele é muito famoso por causa disso. Então, nós precisamos ter também uma meta de um número de pessoas que nós vamos falar. E eu gosto muito, a Ana Paula Sorrentino, ela é uma dentista bem famosa, e ela fala, eu aderi o seguinte lema dentro da doTERRA, quem não quer, next, que em inglês é próximo, né? Então eu vou te apresentar, mas para quem não quer, próximo. E eu vou falar com o próximo, porque a gente tem aquela listinha lá de 1000 pessoas que a gente quer falar, todo mês a gente coloca mais 40 e mais 40, até chegar aos nossos 1000. Mas a gente precisa, sim, ter uma meta alta, porque no meio desse caminho vão ter pessoas que vão aceitar, pessoas que não vão aceitar, e aí a gente vai dividindo o joio e o trigo. E eu tenho certeza também aí que na trajetória da Amélia que eu acompanhei, existem muitas pessoas que a gente coloca na linha de frente e fala, não, essa pessoa aqui vai me ajudar a crescer, essa pessoa aqui tem todo o perfil e aceitou. E a pessoa se cadastra e nunca faz nada, e utiliza os olhos, mas não compartilha. E tem outras pessoas, né? A Amélia sabe muito bem disso, ela era dona de casa. E quantas vezes, né, a gente não ouviu a Amélia? Porque tem que ter perfil, tem que ser um empresário que entende tudo de marketing. Sinceramente, hoje a Amélia é uma das nossas pernas de maior sucesso. Ela tem um número de compras mensais e fidelidade embaixo dela que é incrível. Então, dos cadastros que eu fiz na minha linha de frente, eu tenho certeza que na época a Amélia era o meu tiro de fé. Mas hoje a Amélia é o que me sustenta.
Então, ela me mantém aqui em cima por causa do trabalho que ela faz. E ela faz também porque era, assim, uma mãe que se preocupa, que cuida de cada cliente, que faz esse acompanhamento. Então, hoje eu aprendi algo. Eu não faço mais distinção de pessoas. Eu falo para todo mundo que eu trabalho com a doTERRA e que quem quiser trabalhar comigo pode entrar também, porque todo mundo tem a oportunidade de chegar onde eu cheguei hoje. Então, eu acredito que nesse nosso caminho a gente pode fazer a nossa lista de 1000 nomes e se a gente não desistir desses 1000 nomes, a gente vai chegar em Premier, vai chegar em Gold, vai chegar em Diamante. É só uma questão de tempo. Porque a gente olha para trás, né, Amélie? Parece que é muito tempo que a gente está na doTERRA. Mas, gente, foi em 2018. Fazem 1 ano e 7 meses que a gente está aqui e a gente já tem uma renda financeira e uma equipe de 580 pessoas. Então, também muito obrigada por todo mundo que está aqui, porque das 580 pessoas, hoje nós temos 17 líderes assistindo. Então, nós temos 580 embaixo da gente, mas nós temos 17 que realmente querem fazer isso como uma renda residual, querem construir uma renda financeira. Então, olhem a porcentagem que a gente está, né? Olhem a porcentagem de líderes pelo número de pessoas cadastradas que decidiram se cadastrar para usar os olhos, mas o número de pessoas que estão aqui, 17, que decidiram fazer isso como um negócio. Então, a gente sabe que na doTERRA eles pagam por porcentagem, e ainda bem que a gente é a minoria, porque tem muitas pessoas comprando e poucas pessoas recebendo essa porcentagem dividida. Então, isso dá para a gente uma renda residual muito satisfatória. Amélia, quer agregar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, tá tudo ok. Só agradecer a vocês, né, por me chamar para compartilhar a minha experiência. Eu me sinto muito humilde em poder compartilhar e de coração, né? A doTERRA realmente mudou a minha vida. Eu era, né, uma dona de casa, agora eu sou uma mulher de negócios, posso falar assim, e eu me sinto muito feliz por isso, né? Os meus filhos, eles costumam dizer, mãe, eu sabia que você ia conseguir. Então, todos eles me dão um apoio muito grande, meu esposo também, e eu estou super feliz em compartilhar, e tem muita coisa ainda para fazer, né? Muita coisa. Então, ó, uma dica, não esqueçam de deixar a sua agenda cheia. Um beijo para vocês. Beijo, muito obrigada. Gente, vamos seguir o planejamento. Essa reunião, é claro, não podia deixar de gravar uma reunião com a Amélia, uma reunião maravilhosa dessa. Então, a reunião está gravada e a gente vai compartilhar com todo mundo. Se vocês quiserem outras dicas de como que a Amélia parcela, qual maquininha que ela utiliza, Obrigada. ela está lá no grupo junto com a gente e aí vocês podem pedir as dicas, tá bom? Beijo para todos e lembrem-se que amanhã, na quarta-feira, a gente tem a nossa reunião de educação continuada para quem quer aprender um pouco mais sobre os óleos essenciais. E a Amélia falou, tá na agenda dela, todo dia ela aprende um pouquinho mais sobre algum óleo. E, gente, a Amélia nunca perde uma reunião, nunca. Se é em São Paulo, se é nos Estados Unidos, aonde eu convido ela, ela tá. Por isso que ela sabe tanta coisa, porque ela vai em todas as reuniões. Ela é arroz de festa na doTERRA, a gente está em todas juntas. E é importante também lembrar que na quinta-feira a gente tem a aula de soluções naturais. Essa semana eu vou dar. Muito obrigada, Amélia, por ter dado essa aula para a gente na semana passada. E vocês podem trazer na quinta-feira os seus convidados que nunca ouviram falar dos óleos essenciais e que querem ouvir pela primeira vez e, quem sabe, gerar cadastros. Tá bom? Beijo para todos vocês e até amanhã. Até amanhã.